Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O tema do mês é perseverança. E hoje nós vamos abordar um pouquinho esse tema, perseverando pela fé. E o que lemos agora em Hebreus, na realidade, quem escreveu foi Abacuque. Quase que a Juliana leu. Abacuque no capítulo 2, no verso de número 4. Ele vai dizer: o meu justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, ele também faz menção do que o profeta Abacuque havia dito. E também o escritor aos Hebreus, agora no capítulo 10 em que lemos, vai fazer menção daquilo que o profeta Abacuque teve como revelação. E o que é perseverar? Perseverar significa continuar, significa permanecer, significa persistir, ter constância, não desistir. Não podemos desistir de perseverar na fé. E por que é importante ressaltarmos essa realidade? Porque parece tratar de algo ilógico, parece se tratar de algo despropositado, de algo desnecessário, de algo incoerente. Porque se nós estamos perseverando na caminhada cristã, logo deduz-se que nós estamos perseverando pela fé. Mas a gente vai entender pela palavra que nem sempre você estará perseverando e perseverando pela fé. Perseverar nem sempre é algo que a gente faz pela fé. Por exemplo, a gente vai encontrar pessoas que perseveram até no que é errado. Está vendo que Deus disse não e ele está perseverando. E eu quero que você entenda nessa noite, porque tem muitas pessoas que pegam uma palavra do altar para embasar uma atitude inconsciente, uma atitude incoerente, uma atitude absurda do seu comportamento. Está vendo que a coisa não é de Deus, mas aí porque o pastor está falando de perseverar, epa, essa palavra é para mim. Existe uma diferença entre perseverar e ser obstinado. O obstinado é aquele que mesmo sabendo que vai dar errado, ele insiste, ele persiste, ele continua. Isso não é perseverança, isso é obstinação. Mas e por que então, pastora, que é possível perseverar e não perseverar pela fé? Por que nós precisamos aprender que nós não podemos continuar, permanecer, insistir, sem ser pela fé? Porque você estará fadado a algum momento retroceder, em algum momento voltar atrás, em algum momento desistir. E por que é necessário sermos advertidos sobre essa necessidade? Lendo Apocalipse no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ver que a Bíblia, ela vai fazer menção de alguns que estão entre nós. Porque quando a gente fala de pessoas que desistiram da caminhada, de pessoas que retrocederam na fé, a gente logo imagina que são aquelas pessoas que se desviaram, são aquelas pessoas que se afastaram, são aquelas pessoas que hoje estão lá no mundo. Mas eu quero dizer para você que dentro da casa do Senhor existem pessoas que desistiram, existem pessoas que retrocederam, existem pessoas que abandonaram a fé, que se apostataram da fé. Não estão necessariamente lá fora, mas estão entre nós. E quando a gente vê em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, Jesus vai fazer essa observação. Ele vai trazer com clareza acerca das 7 igrejas da Ásia, que dentro de um mesmo cenário havia 2 tipos de crente: os que perseveravam e os que haviam desistido. E aí a gente vai ver ele falando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ele destaca a perseverança. Ele começa dizendo: conheço as tuas obras, e vocês têm perseverado. Mas ao mesmo tempo que ele observa um grupo perseverando dentro da igreja de Éfeso,
ele também vai fazer menção de um grupo, ou uma distinção de um grupo que tinha abandonado o primeiro amor. Ao mesmo tempo que em Éfeso tinham crentes que permaneciam pela fé, haviam crentes que haviam abandonado o primeiro amor. E aí ele segue, ele vai para a igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna, ele não encontra nenhum desistente. Foi uma das poucas igrejas, Esmirna e Filadélfia, que não tiveram lá desistentes. Todos estavam perseverando. Mas olha o que Jesus diz através de João: continuem sendo fiéis. A palavra fé, ela também tem conotação de fidelidade, de ser fiel. Mas hoje eu quero falar sobre fé no contexto de confiança plena em Deus. Eu quero falar de fé no sentido de crer e de continuar crendo em Deus. Mas lá em Esmirna o povo não havia desistido. Era um povo perseverante, mas Jesus adverte: cuidado, sejam fiéis até a morte, e darei a vocês a coroa da vida. Num contexto de palavra de hoje, Jesus estava dizendo assim: permaneçam pela fé até o fim. Porque se vocês permanecerem pela fé até o fim, vocês receberão o prêmio. Amém? E aí ele vai para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo também é destacada pelos que permaneciam fiéis. Mas ao mesmo tempo, ele vai fazer, uma comparação, ou ele vai acusar alguns de terem seguido as doutrinas de Balaão. Ao mesmo tempo que dentro da igreja de Pérgamo havia um povo que perseverava pela fé, lá dentro também havia alguns apostatas, alguns que conscientemente haviam se afastado e seguido as doutrinas de Balaão. E ele vai falar à igreja de Tiatira. E quando ele chega diante dessa igreja de Tiatira, ele faz menção dos que perseveravam na fé. Mais uma vez, um grupo dentro da igreja estava perseverando, mas ele vai condenar os que cederam à imoralidade, os que retrocederam na santidade, os que abriram mão de uma vida de renúncias, de uma vida de permanência pela fé. E aí ele chega à igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que parece ser a igreja contemporânea. Na igreja de Sardes, Jesus vai encontrar três classes de pessoas: os que já haviam desistido, os desistentes, que foram aqueles que ele vai dizer: há entre vocês os que já morreram. Ele vai encontrar uma classe dos que permaneceram na fé, e ele vai encontrar a terceira. Ele vai dizer assim: olha, existe no meio de vocês alguns que estão prestes a desanimar. Vocês que estão fortes, vocês que estão permanecendo, fortaleçam esses que estão prestes a recuar. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e seja esse o teu caso. Talvez você está vindo, meio que empurrado. Talvez você esteja fazendo as coisas para Deus meio que no automático. Talvez você esteja, desmotivado de ser um líder eficiente, um líder excelente, cheio de amor, cheio de vibração. Talvez você já chega na cela com o ombro, caído, com um semblante cabisbaixo. Por quê? Porque você está nessa categoria, prestes a recuar, prestes a deixar de persistir, prestes a desistir. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para te fortalecer, para te encorajar, porque Ele quer que você permaneça. Estas eram as características das igrejas da Ásia. Havia dentro de cada igreja um povo que perseverava. E nos dias de hoje não é diferente, queridos. Vivemos essa mesma realidade. E é por isso que nós estamos sendo advertidos a mantermos-nos perseverantes. Porque talvez a pessoa que esteja do teu lado já desistiu. E se você não tiver cuidado, você também vai ser levado à desistência. Então nós precisamos continuar perseverando. E não é perseverando na própria força. Não é perseverando porque você é forte o suficiente. Mas é perseverando pela fé. E o texto que lemos diz: o meu justo viverá pela fé. E eu queria
dividir essa mensagem em duas partes, para a gente entender um pouquinho o que é perseverar. O que é perseverar pela fé? Primeiro aspecto, é ser guiado e dirigido por uma total confiança em Deus. Isso ou essa frase é uma das definições do que significa perseverar na fé. Perseverar na fé, vou repetir, é ser guiado e dirigido por uma total confiança em Deus. Romanos, no capítulo 10, no verso de número 17, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa se ajudar. A gente entende que não é pelo nosso mérito, mas todas as vezes que você para ouvir a palavra pregada, a palavra falada, a palavra pronunciada, quer seja do altar, através de uma live ou pelos seus próprios lábios, você está promovendo um ambiente para que a fé possa ser produzida. Agora, o que é importante a gente saber? A gente sabe que a nossa fé, ela precisa ser mantida em movimento pela ação da palavra. É pela ação da palavra. É pela ação da palavra. Por que eu repeti tantas vezes que a nossa fé, ela precisa ser movimentada pela ação da palavra? Porque nós vivemos dias em que atribuem esforços humanos, atribuem a performance humana como sendo um quesito fundamental para se ter fé. Eu quero ensinar para vocês nessa noite pela palavra que a fé não é resultado de esforços humanos. A fé não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com o quanto você conhece sobre Deus. A fé não tem a ver com os seus méritos. A fé não vem ou não acontece ou não é produzida como resultado das suas performances. A gente vai entender que a fé, ela não tem a ver com aquilo que você faz. Em Efésios, no capítulo 2, não me falha a memória, no verso de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer que assim como a salvação, a fé não vem de nós, ela é dom de Deus. Assim como a graça, assim como a salvação não vem de nós, e ele vai contribuir ou completar dizendo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim como a graça, assim como a salvação, assim também a fé. Não é algo que você faz para ter, é algo que Deus dá. Você entende essa verdade? E tem muita gente, não é? Que achando que para ter fé ele precisa fazer coisas. Ele vive todos os dias da semana subindo e descendo montes. Ele vive durante 7 dias da semana fazendo jejuns. Ele vive, sabe, com muita intensidade em abençoar, em ser caridoso, em ser generoso, porque ele acredita que se ele for bom o suficiente, ele vai ser mais digno, ele vai ter mais fé, ele vai obter mais poder. E eu não estou dizendo aqui que subir monte seja errado, que você ser caridoso seja errado, que você jejuar esteja errado. Nós fazemos essas coisas. Mas onde está o erro? O erro está em acharmos que fazendo essas coisas nós seremos justificados. Nós seremos mais perfeitos que os demais. Nós seremos colocados na categoria, né, nas prateleiras de cima, como sendo os mais dignos, os mais queridinhos de Deus. Isso não é verdade. E Jesus, ele vai confrontar severamente essa postura dos fariseus, dos líderes religiosos da sua época. Na época de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e se achavam melhores, a ponto de apontarem e censurarem os discípulos de Jesus que não jejuavam. Eles oravam
nas sinagogas, nas praças, nas esquinas. E em certa ocasião, Jesus vai fazer menção da oração do fariseu e do publicano, que ele batia no peito, dizendo que ele era mais justo, que ele era mais santo, que ele era mais perfeito. Os fariseus, os líderes religiosos da época, também dizimavam. Jesus diz para eles: vocês dizimam da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês são falsos, hipócritas. Porque na realidade eles faziam aquilo na tentativa de se parecer mais santo e melhor. E a gente precisa ter isso em mente, que não são as coisas que fazemos que nos tornam justificados, que nos tornam santos e aceitáveis a Deus, mas é a fé que temos nele, é a confiança inabalável que nós depositamos em Deus. E se a gente exercitar a fé, nós vamos nos poupar de esforços que nos levarão ao cansaço e ao desgaste. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, para a Bíblia, né, melhor dizendo, a gente vai entender que a nossa justiça, ela é imperfeita. Por mais que você tente ser, né, uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa digna, se for na tua própria força, essa justiça para Deus é considerada como um trapo de imundície. Ela não tem peso, ela não tem valor. Constantemente a gente usa o termo, né? Não, eu faço isso para agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é fácil agradar a Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente percebe que a excelência, o nível dele é excelente demais para a gente conseguir agradá-lo com as coisas que fazemos. Mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que existe uma única coisa que nós fazemos, que faz com que Deus pare, com que Deus, deixe de atender 1000 pessoas para olhar exclusivamente, atender exclusivamente você com a graça e o favor dele. Uma única coisa que o agrada é a fé. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é pelo muito que fazemos. Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus vai nos confrontar com essa verdade, dizendo: naquele dia, muitos chegarão até mim e dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei milagres e maravilhas. Mas qual é a resposta? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Sabe quem são esses? São pessoas que acham que vão alcançar a salvação ou um padrão melhor nos céus pelas suas obras, por aquilo que fazem. E censura quem não faz, e aponta quem não faz. Querido, nós aprendemos pela palavra de Deus que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Não tem a ver com os nossos esforços, não tem a ver com aquilo que eu faço na minha força. Tem a ver com a confiança que eu deposito exclusivamente nele. Às vezes dizemos esse bordão: Ele, Jesus, é o meu único e suficiente Salvador. Mas na hora da prática a gente meio que distorce essa verdade. A gente acha que para ser salvo a gente tem que ajudar Jesus na obra que Ele já consumou. Ele já concluiu. A salvação já foi completa. Você não tem que fazer nada a não ser crer no Filho de Deus. Quando Paulo está lá naquele cárcere e aquele carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? Porque ele estava acostumado em fazer coisa para obter favores de Deus. Foi ensinado para ele que ele tinha que pagar para ter a graça, para ter a bênção. E aí ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Talvez na tentativa de fazer qualquer esforço que fosse necessário. Mas Paulo vira para aquele homem, e ao contrário do que às vezes a gente fala,
Ó, você primeiro tem que parar de beber. Você primeiro tem que largar a vida de vício. Você primeiro tem que ficar bonito. Você primeiro tem que, sabe, cortar o cabelo. Você primeiro tem que mudar essas roupas para você alcançar a salvação. Paulo não disse isso. Paulo disse apenas: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe por que a metade da igreja da Ásia e a igreja do século 21 tem se apostatado da fé? Porque nós estamos colocando um peso na graça que não existe. Nós estamos colocando cobranças para a salvação que não é real. A palavra de Deus diz que basta apenas crermos. Você pode dizer aleluia? Eu queria ler com vocês, olha o que a Bíblia vai dizer para nós em Romanos, no capítulo 4. Romanos, no capítulo 4. Você vai entender que você não faz nada para ter fé. Mas porque você tem fé, você faz. Você consegue entender a dimensão disso? Não é que você tenha que viver uma vida dissoluta. Ah, não, a pastora falou que eu não preciso fazer nada. Então eu posso pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça é o suficiente. Não. Uma vez que você recebe a graça, você não pode banalizá-la. Uma vez que você recebe a salvação, você não vitupera Cristo de novo. Aquele que permanece pela fé, ele sabe em quem ele está fundamentado. E agora, ele não faz porque ele quer ter fé, mas porque ele tem fé, ele faz. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu, e isso, ou creu em Deus, e isso lhe foi creditado por justiça. Tem muitas pessoas que acham que Abraão foi considerado pai da fé, ou o homem justificado porque ofereceu ou quase ofereceu o seu Isaac. Nós lemos aqui que não foi pelo Isaac que ele quase ofereceu que ele foi justificado. Sabe por quê? Porque se fosse pelo Isaac, a obra seria por aquilo que Abraão fez. Ele seria justificado pela obra que ele havia feito. Mas Paulo vai dizer que não foi pela obra que ele foi justificado, mas porque ele creu. Tem muita gente hoje no século 21 que parece, sabe, que tem um arsenal de Isaques dentro de sua casa. Não é? Tem uma coleção de Isaac. Todo culto ele vem e diz assim: eu vou oferecer o meu Isaac. Estou indo lá oferecer o meu Isaac. Estou indo lá, sabe, celebrar ao Senhor oferecendo o meu Isaac. Querido, não é o teu Isaac que vai te justificar diante de Deus. Não é o teu Isaac que vai fazer você permanecer em Deus. É a fé que você tem em Deus. Você consegue entender isso? Você oferece o Isaac não porque você quer ser justificado, ou quer ter fé, ou quer permanecer. Você oferece, ou você sente desejo de oferecer porque você já foi agraciado por essa fé. Você já foi justificado pela fé. Isso é uma verdade que nós precisamos colocar em prática. Porque muitas vezes nos sentimos acuados, paralisados, incapazes, porque a gente vê que não vai dar conta. Cara, eu não consigo fazer isso. Você não tem que conseguir mesmo. Pastora, pregar, não consigo, não sei. Você não tem que saber nem conseguir mesmo. Você só precisa crer. Crer, confiança plena em Deus. Porque quem faz tudo é Ele. Quem nos justifica é Ele. Quem nos salva é Ele. Quem nos usa é Ele. Quem faz o milagre é Ele. Quem convence o homem é Ele. Não é a sua performance, não é o que você faz, não é o que você tem como força. É por isso que nós precisamos aprender a perseverar pela fé. É pela fé. Aí você pode perguntar: mas pastor, então eu não preciso fazer nada? É pela fé? Então eu não preciso fazer nada. Para salvação não. Você não precisa fazer nada. Você não tem que subir escadarias. Você não tem que se autoflagelar. Você não tem, sabe, que pagar indulgências. Para salvação você não precisa fazer nada, a não ser crer como que Jesus é o Filho de Deus, que veio morrer para perdoar você de todos os seus pecados.
Agora, é claro que negar que a caminhada cristã existem desafios e dificuldades seria uma afirmação nécia, louca. A gente sabe pela Bíblia que nós precisamos continuar a perseverar, mesmo que tudo já tenha sido feito por Ele. Você sabia disso? Olha o que é viver pela fé. Viver pela fé é eu imaginar, é eu saber, é eu entender que quando eu entro em qualquer campo de batalha, eu não entro com uma possibilidade de ser vencedor. Eu entro já com a vitória definida. Eu já entro nela porque alguém já lutou por mim e já me decretou a vitória. Isso é viver pela fé. Não significa que eu não tenha que fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? É sair do ponto A para o ponto B, porque a luta já foi definida, a guerra já foi vencida. Imagina que aquele copo de água seja a minha bênção. Aquele copo já está destinado para mim. Ele foi separado para mim. Se vocês olharem direitinho, está escrito nele Elaine. Brincadeira, gente. Mas ele está ali porque alguém já buscou, já colocou e já determinou que aquele copo de água é meu. E o que é agora que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse ponto. Chega lá e tomar posse dele. E vou fazer isso porque eu estou com sede. Isso é fé. Já estava determinado. Já estava garantido. Tudo que eu precisei fazer é sair do ponto A para o ponto B. Isso é perseverar. Isso é não desanimar. Isso é insistir. Você entra em qualquer luta já na certeza de que você é um vencedor. João, no capítulo 16, se não me falha a memória, ele vai dizer para mim e para você, coloca aí para mim, João Felipe. Ele vai dizer assim, olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, persevere, coragem, avance, porque eu já venci o mundo. Você pode aplaudir a Deus, aplaudir ao Senhor por essa palavra? Você não entra com uma possibilidade, você já entra com a certeza da vitória. Isso é viver pela fé. Isso é aceitar a viver e viver da melhor forma possível, viver pela fé. É saber que todas as coisas já foram liberadas para mim, que Ele já pagou o preço. Hoje eu posso ser rica como um rei, porque Ele um dia se fez pobre e na pobreza dele, Ele me fez rica. Hoje eu posso ser consolada, porque Ele morreu nas trevas, abandonado pelo Pai, para que hoje eu tivesse o consolo. Hoje eu posso entrar no céu pelas portas, porque Ele veio e pagou a minha dívida. Então não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Então eu posso prosseguir pela fé. É pela fé. Quando nós olhamos a história de Josué, e eu quero ler na versão que eu pedi, Josué, capítulo 1, verso 2. Olha o que Deus diz para Josué, o que é viver pela fé, gente. Preste atenção, o que é viver pela fé. Deus diz para Josué, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te, levanta-te, erga-te, posicione-se e passa este Jordão. Tu e todo este povo a terra que eu dou. Eu gostei dessa versão porque o tempo do verbo, o tempo verbal está no presente do indicativo. Em algumas versões está eu darei, mas nessa versão está eu dou. Sabe o que significa o que eu acabei de falar? Josué entrou na terra de Canaã já com a palavra de vitória. Ele lutou, lutou. Mas olha o que o salmista, no Salmo 44, ele vai dizer, e você precisa guardar isso na tua mente: as suas guerras não são vencidas por você. As suas guerras não são vencidas pelo poder bélico que você possui. As suas guerras não são vencidas pelas estratégias que você acha que teve. Olha o que o salmista diz no Salmo 44, verso 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram vitórias, mas foi pela tua mão direita, pelo teu braço forte, pela
luz do teu rosto e por teu amor. Josué lutou? Sim, mas quem venceu? Deus. Viver pela fé é saber que você luta com alguém que não perde batalhas. É saber que você está entrando já com a alvará da bênção nas mãos. Isso é viver pela fé. Isso é ter a certeza de que você não perde nunca. Isso é ter a certeza de que você não vai desistir nunca. E aí a gente entende, por essa palavra, que não tem a ver com os nossos esforços. Não tem a ver com os nossos esforços. Viver pela fé significa viver nessa total dependência. Não é cruzar os braços quando Ele te manda ir, mas é ir sabendo que Ele te garante. Segundo ponto, segunda verdade sobre a perseverança pela fé. Primeiro, ser guiado e dirigido por uma confiança plena, por total confiança em Deus. Segundo aspecto, precisamos agir de modo coerente com a fé. Entende a dimensão dessa verdade? Precisamos agir de modo coerente com a fé. O escritor aos Hebreus que lemos diz que nós não somos daqueles que retrocedem, desistem, desanimam, param, perde o ânimo. Quem vive desanimado não está agindo em conformidade e coerência com a fé. Aí vai para o líder que fica reclamando: estou desanimado. Você precisa aprender o que é viver e perseverar pela fé. Quem persevera pela fé, as atitudes dele é coerente à fé que ele professa. Se você está vivendo um desânimo na alma, você precisa rever o teu conceito de viver pela fé. Não pode ser uma falácia vazia, senão você vai fazer parte dessa estatística das 7 igrejas da Ásia, que estavam dentro da igreja, mas já estavam mortos, desanimados, já haviam deixado de perseverar. Mas se você ainda é um daqueles que estão prestes a desistir, a palavra de Deus para você nessa noite é essa: a sua atitude, a sua postura tem que ser coerente com a sua fé. A palavra de Deus vai nos dar alguns exemplos. Por exemplo, os 10 espias, eles são enviados em 12 para poder observar, investigar a terra, inspecionar a terra de Canaã. Quando eles chegam naquele lugar, eles percebem que a terra era boa, que Deus, que tinha prometido, de fato não tinha mentido em nada, a terra era boa. Mas aqueles homens, por não saberem o que é viver pela fé, a postura deles foi uma postura de derrota, uma postura de incredulidade. Eles chegam diante de Moisés com um relatório negativo dizendo: nós somos como gafanhotos diante deles. Quando você não sabe o que é viver pela fé, quando você não tem a dimensão de que você não tem que fazer nada em Deus, que é Deus que age, é Deus que faz, é Ele que toma a tua frente, você se vê pequeno diante dos desafios. Aqueles homens se viram pequenos, porque a terra era habitada por gigantes, e eles disseram: nós somos tão pequenos como gafanhotos. Mas a Bíblia diz que no meio dos 10, ou no meio dos 12, haviam 2, Josué e Caleb. E o texto é lindo em dizer: e houve em Josué e Caleb um espírito diferente. Sabe o que é um espírito diferente? Era a fé que eles possuíam em Deus. Era a confiança plena que eles possuíam em Deus. Aquele espírito diferente fez com que eles perseverassem de forma coerente com a fé que eles professavam. Eles rasgaram suas vestes e disseram: não, nós podemos vencer. Deus já nos prometeu, nós vamos vencer. Nós precisamos ter atitudes coerentes com a fé. Nós vamos encontrar Davi chegando a um cenário de incredulidade, em um cenário de apostasia, em um cenário de desistência. O povo de Israel estava acovardado.
estava acuado por causa de um gigante que estava afrontando o povo de Israel. O cenário era lamentável, era triste. Porque se você não sabe, ou se você desconhece o poder que é viver pela fé, você vai estar fadado a essas mesmas atitudes de se sentir menor. O povo de Israel era conhecido como um povo vitorioso. O povo de Israel estava nos lugares estratégicos, eles estavam nos montes e Golias estava no vale. Qualquer flechada bem direcionada matava Golias. Tinha flecheira em Israel. Mas o medo fez com que eles tivessem uma postura de covardia. A falta de fé fez com que eles temessem. E aí chega Davi. Davi olha para aquele cenário. Davi sabia o que era viver pela fé. Davi sabia que as suas guerras não foram vencidas por ele mesmo, mas que ele tinha alguém que lutava, que guerreava por ele. E ele diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus dos exércitos? E aí Saul tenta ajudar Davi, coloca os aparatos de Davi, as performances, os arsenais, sabe, as condições materiais. Às vezes a gente quer sair para a guerra, uma guerra que é para ser vencida pela fé. A gente quer aparatos físicos e humanos. E todas as vezes que você depende disso, você sai como maldito, como um perdedor. Jeremias vai dizer que maldito o homem que confia na força do seu braço. Davi vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas eu decidi fazer menção no nome do Senhor dos exércitos. Não confie nos aparatos que você possui. Confie exclusivamente no Senhor. Davi tirou todas aquelas armaduras de Saul, que representavam performance, mérito humano, e ele vai pela fé. Davi vai pela fé. E olha como é viver pela fé. Davi vai diante de Golias e ele diz o seguinte: você vem a mim com aparatos humanos, você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus em que você, ou que você está afrontando. Isso é viver pela fé. Tem crente vivendo a autocomiseração, achando que as lutas são dele, que o problema é dele, que todo mundo se levantou contra ele. Queridos, tem alguém melhor e mais excelente que você diante das suas guerras e diante de você mesmo. E a gente sabe que uma postura de fé tem que ser, ou melhor, uma postura precisa ser coerente à fé que nós professamos. A gente aprende na escola que o antônimo de medo é coragem. Quem não tem medo tem coragem. Mas pelos textos bíblicos a gente percebe que o oposto do medo é a incredulidade. Quando você não aprende a viver pela fé. Quando Jesus está atravessando o lago e que a gente sabe lá da tempestade que se levanta, o mar se agita, o vento fica contrário. Jesus estava deitado na proa do barco em total descanso, porque quem vive pela fé usufrui do descanso. Consegue entender essa dimensão? Você pode estar no meio do caos, você pode estar no meio da tempestade, você pode estar no meio da adversidade, mas ainda você consegue ter descanso, porque quem vive pela fé descansa. E os discípulos se apavoram, ficam desesperados e acordam Jesus. Jesus levanta, repreende o mar, acalma a tempestade. Ele vira para aqueles discípulos e pergunta: por que vocês tiveram medo? Porventura vocês não têm fé? Toda vez que você tenta, ou que você sente medo, ou que você se sente encurralado, acuado, significa que você não está vivendo pela fé. Epa, eu preciso voltar, eu preciso perseverar, porque o que agrada a Deus não é o quanto eu faço, é como eu confio nele. Precisamos depositar a nossa fé exclusivamente nele. E saber que é Ele que abre portas, é Ele que move mares, é Ele que cerca-nos com a sua proteção, é Ele que abre os céus, é Ele que faz tudo e qualquer coisa por nós.
precisamos fazer é crer, perseverar e sair do ponto A para o ponto B. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 7, Davi, ou melhor, Paulo diz: porque vivemos por fé e não por vista. Nós precisamos viver pela fé e não por aquilo que os nossos olhos estão nos deixando ver. Nós precisamos viver na dimensão de Deus. Deus olhou para a terra e viu a terra imersa em um caos, imersas trevas. E o texto vai dizer que Deus não falou daquilo que via. Quem anda pela fé, ele não se guia pela situação que está diante dos seus olhos. Quem anda pela fé, ele não confia naquilo que os olhos dele estão mostrando para ele. Ele não se guia pelas circunstâncias. O vento pode estar ao contrário. A maré pode estar, subindo repentinamente. Você pode estar dentro de um barco quase que à deriva. Talvez a embarcação até se perca, como aconteceu com Paulo. Mas nós vamos ver que Paulo sabia o que era viver pela fé. Ele disse: nós chegaremos a Roma. O barco vai embora, mas nós chegaremos. Sabe o que é isso? É ter certeza de quem prometeu para ele era fiel para cumprir e fazer ele chegar ao destino. Deus viu trevas, mas não falou sobre trevas. Deus falou daquilo que ele queria ver. Quem vive pela fé pode estar vivendo uma situação adversa, mas ele não se pauta naquela situação. Ele vê além, ele pronuncia o que está além, ele verbaliza o que está além, porque ele não anda por vista. Hebreus, no capítulo 11, define a fé como sendo o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é a grandiosa, a grandiosa, vamos colocar base, é o grandioso fundamento que nos leva a ver aquilo que a gente creu. Você não anda por aquilo que você vê. Nós precisamos andar por aquilo que cremos. Isso é ter atitudes coerentes com a fé. Agora, entre ter uma postura correta e uma fé correta, prefira ter a fé correta. Vou repetir. Entre ter a postura correta e a fé correta, prefira ter a fé correta. Mais uma vez você pode me perguntar: então, pastor, o que eu faço não importa? Depende. Se a tua atitude for correta e a tua fé é incorreta, não adianta o que você está fazendo. Mas ainda que a sua atitude seja incorreta, mas se você tiver uma fé correta, aí sim, você vai conseguir mudar a tua atmosfera. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele havia saído de casa, abandonado seu pai, cometido um ato de deslealdade extrema, porque pedir a herança para alguém que estava vivo significava uma agressão. Mas aquele jovem pega a sua herança, ele vai embora e ele vive dissolutamente. Ele gasta tudo que ele tinha com seus amigos, com prostituições, com bebedeiras, e chega um momento que aquele jovem se encontra em uma postura errada. Ele está dentro de um chiqueiro. Ele não estava fazendo o que era bom. Ele não tinha orgulho do que ele estava fazendo, nem do que ele tinha feito. Mas mesmo na postura errada, aquele jovem, ele vai ter uma fé correta. Ele vai dizer assim: na casa do meu pai, até os empregados têm o que comer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que é isso? Fé correta. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui esperando se livrar do vício,
se livrar da pornografia, se livrar da situação de adultério que você tem vivido. Talvez você está aqui esperando se livrar da bebida, do cigarro, das drogas. Eu quero dizer para você, você pode até estar na postura errada, mas você precisa ter a fé correta. Porque quando você tem a fé correta, Deus, Ele se encarrega de mudar também a sua postura. Lembra de Raabe? Raabe era uma meretriz, uma mulher que estava na postura errada, mas que teve a fé correta. Quando os espias se escondem na sua casa, ela diz o seguinte: eu sei que o Deus de Israel é um Deus supremo, tanto nos céus quanto na terra. E eu creio que Ele dará esse povo e todos os povos nas mãos de vocês, porque Ele é terrível, Ele é temível, Ele é grandioso. Raabe era uma meretriz, postura errada, mas ela teve a fé correta. Isso é graça. Isso é graça. Pare de ficar colocando prerrogativas para você ter uma vida de encontro com Deus. Pare de ficar achando que você tem que ser perfeito para ter uma vida perfeita. Você precisa ter uma fé perfeita. E se você tiver uma fé perfeita, Ele vai colocar você em atitudes e também em posturas perfeitas. Porque depois que Raabe é alcançada pela graça, porque quando Raabe tem essa fé perfeita, essa fé correta, os espias fazem um trato com Raabe. Coloque um fio vermelho na sua janela. Sabe o que aquele fio representava? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo alcança os ambientes que estão destruídos. O sangue de Cristo salva e libera os ambientes que estão arruinados. O sangue de Cristo recebe o pecador na sua mais vil condição de pecado. Tudo que Raabe precisou fazer é ter a fé correta. Quando ela teve a fé correta, a salvação chegou, querido. Você não precisa ser perfeito para receber a salvação. Você precisa acreditar no sacrifício perfeito. Se você acreditar no Cordeiro que morreu e venceu a morte para te salvar, Ele te tira dessa situação de pecado. Ele coloca você em lugares assentados como príncipe desse mundo. Raabe foi preservada. E agora a história de Raabe muda. Raabe não era mais uma meretriz. Raabe agora passou a ser uma mulher casta, uma mulher digna. Casou com um dos príncipes de Israel. Tornou-se uma antecessora do rei Davi. E logo também entrou na genealogia de Jesus. Deus muda posturas através de uma fé correta, mas nunca o inverso. E nessa noite eu quero convidar você a colocar-se de pé. Sabe o que é viver pela fé? É você aprender a viver dentro de Deus. Quem aqui vive dentro de Deus? Responde para você mesmo. Será que você vive dentro de Deus? Quando eu bebo essa água entra para dentro de mim. Quando aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo mora dentro de nós. Mas viver pela fé é mergulhar nos rios de Deus. É ter Deus dentro, Immanuel, mas é estar também dentro de Deus. Vamos louvar com uma canção, mas eu quero que você entenda que quando você está imergido e escondido nas entranhas de Deus, você aprende o que é viver pela fé. Quando eu aprendi essa dimensão do que é viver pela fé, eu nunca mais tive medo de nada. Eu nunca mais me acovardei por situação nenhuma. Está dentro de Deus é como uma mulher grávida que carrega um bebê dentro de si. Está dentro de Deus significa que você está guardado. Você não é nutrido por você mesmo. Um bebê dentro da barriga da mãe, ele vai aonde a mãe vai. Ele come ou ele se alimenta daquilo que a mãe se alimenta. Ele sente o que a mãe sente. Ele vive a vida da mãe. Ele é uma realidade a partir da mãe.
Viver dentro de Deus é isso. É saber que é Ele que te conduz, é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Aonde Ele te coloca, Ele está lá contigo, porque você está dentro dEle. Está dentro de Deus, te dá garantias de êxito, te dá garantia de permanência. Eu não vivo por mim mesmo. Existe alguém mais poderoso que me cerca. Existe alguém mais poderoso que me guarda dentro de si. Então eu sou vitoriosa. Isso me ajuda. Isso tem me dado forças para não desistir. E eu quero convidar você nessa noite a experienciar Deus. Chega de viver das experiências alheias. Deus quer hoje que você aprenda o que é viver pela fé. Você que entrou aqui vivendo uma situação de postura errada. Talvez você chegou aqui arrebentada. Porque tudo que você fez durante a semana e até mesmo antes de vir para o culto, você sabe que foi postura errada. Mas hoje o Senhor está falando, tenha uma fé correta. Eu posso consertar. Eu posso mudar a atmosfera. Hoje é dia de você experimentar o que a palavra de Deus nos diz acerca de ter uma vida em Deus, uma vida pela fé.